Bom dia, irmãos e irmãs, a paz de Jesus, bênção estar aqui novamente com todos, mais uma vez. Bem, chegamos à grande Semana Santa, a grande semana da celebração dos mistérios da paixão, morte e depois a ressurreição do Senhor. Como eu havia dito, essa semana são 2 meditações de Santo Afonso por dia. E, em primeiro lugar, nós vamos retomar aquela caminhada que estávamos fazendo até sexta-feira, de seguir os passos do que ia acontecendo com o Senhor Jesus. Né? Tínhamos visto desde a concepção da traição por Judas, o conselho dos judeus que condenou Jesus, a Santa Ceia, Jesus que sobe até o Horto das Oliveiras, a prisão de Jesus e a apresentação dele ao Sinédrio, né, aos conselhos de sacerdotes, a Caifás e Anás. E hoje as meditações vão seguir a partir daí. A primeira delas, vamos ver a apresentação de Jesus, que é mandado pelo conselho, pelo Sinédrio, para Herodes, e depois para Pilatos primeiro. Pilatos manda a Herodes. Então, Caifás era a autoridade religiosa e Pilatos era a autoridade civil real, porque a Palestina ela era um território que era ocupado, a população era judaica, a população era judia, eram hebreus, mas havia uma dominação externa do Império Romano, né? Então, a autoridade civil real era a romana. Então, e Pilatos era o governador, era o pretor ali, que ele tinha essa autoridade delegada de César em Roma. E depois Pilatos manda depois Jesus para Herodes. Herodes era o rei dos judeus. Os judeus tinham um rei, tinham uma autoridade civil, que não é a autoridade religiosa de Anás, de Caifás. Mas como é uma autoridade civil dominada, é uma autoridade civil que tinha um respeito da população. Se eles tivessem autonomia, seria ele a autoridade civil, mas como não tinha, estavam sob o jugo romano, ele não tinha autoridade na prática. E nós vamos ver uma das coisas que chama a atenção é que esse Herodes, por ele ter uma condição nobre entre os judeus, ele tinha uma vida fútil, uma vida de prazeres, uma vida que era despreocupada com as coisas reais do mundo. Mesmo aqueles que eram ricos entre os judeus, porque eram mercadores, porque eram comerciantes, eles trabalhavam, eles buscavam, eles estavam todos os dias conectados com a realidade, né? Tendo que negociar, tendo que pedir, se deslocar, se esforçar. Já Herodes, ele vive naquele ambiente de tudo nas mãos, de ter riqueza, porque ele tinha direito a isso. E toda a mentalidade dele é com os seus prazeres, com ser satisfeito, com achar as coisas, com darem coisas para ele. E quando ele vai encontrar Jesus, ele quer se divertir com Jesus, quer ver milagres, quer ver. Ele não quer um encontro com um Deus que o converta, que exija dele conversão. Né? Então, e vai haver essa não é esse o momento que Jesus vai estar ali. E depois, na segunda meditação, nós vamos ver Jesus açoitado, Jesus sofrendo a flagelação, a primeira dor física externa, né? Depois da agonia do Horto das Oliveiras. E também nessa primeira meditação que nós vamos fazer, da entrega a Herodes, a Pilatos e depois a Herodes, nós vamos o ódio daquela população incitada de pedir a crucificação de Jesus, né? Tem um momento em que
Herodes oferece Barrabás, Pilatos oferece Barrabás, e Pilatos ele vê que não tem crime, Jesus não tem crime para merecer a morte. E aí então ele pergunta, mas então eu vou soltar ele, seja crucificado. Mas que mal ele fez? Por qual crime? E o povo grita mais forte, seja crucificado. E o povo aquele ódio que não tem argumento. Então, porque não tem argumento, ele precisa gritar, ele precisa afirmar histericamente, não, ele tem que ser condenado, porque não tem um argumento, não tem um motivo. Quantas vezes nós somos assim, nós nos deixamos irracionalizar, nós nos deixamos irar. Quantas vezes vai questionar Santo Afonso? Nós preferimos o nosso vil prazer, as nossas vis comodidades. Às vezes Deus está nos chamando a um sacrifício, Deus está nos chamando a uma entrega maior, Deus está nos chamando a um esforço diferente, a fazer um apostolado que vai exigir tempo, dedicação, que vai nos desacomodar, a fazer um jejum, uma penitência, um sacrifício, a doar uma esmola que vai custar um pouco. Precisamos optar pelo Senhor. Vamos então para as meditações, para Santo Afonso mesmo, e da apresentação a Pilatos, a Herodes e a troca por Barrabás. Começa o trecho de Mateus 27, 2. E preso, o conduziram e entregaram ao governador Pôncio Pilatos. Ao amanhecer, os príncipes dos sacerdotes novamente declaram Jesus réu de morte e depois conduzem-no a Pilatos a fim de que este o condene a morrer crucificado. Pilatos, tendo interrogado diversas vezes tanto os judeus como o nosso Salvador, reconhece que Jesus é inocente e que todas as acusações são calúnias. Sai, pois, para fora e declara que não acha em Jesus culpa alguma para condená-lo. Vendo, porém, que os judeus se empenhavam sumamente em fazê-lo morrer, e ouvindo que Jesus era da Galiléia, para tirar-se do apuros, Pilatos devolveu-o a Herodes, que era a autoridade civil judaica que nós já vimos. Herodes ficou muito contente ao ver Jesus levado à sua presença. Esperava ver um dos milagres obrados pelo Senhor e dos quais tinha ouvido falar. Interrogou-o muito, mas Jesus se calou e não lhe deu resposta alguma, castigando assim a vã curiosidade daquele insolente. Ai da alma, a qual o Senhor não fala mais. Meu Jesus, eu também tinha merecido este castigo, por ter resistido tantas vezes às vossas misericordiosas inspirações. Mas, meu amado Redentor, tende piedade de mim e falai-me. Falai, Senhor, porque o vosso servo escuta. Dizei-me o que desejais de mim, quero obedecer-vos e contentar-vos em tudo. Herodes, vendo que Jesus não respondia, desprezou e, tratando-o como a um doido, fez escárnio dele, mandando-o vestir uma túnica branca, e motejou dele, censurou-o com toda a sua corte. E assim, desprezado e escarnecido, mandou de novo a Pilatos. Eis que Jesus, vestido com aquele manto de escárnio, é levado pelas ruas de Jerusalém. Ó meu desprezado Salvador, faltava-vos ainda esta injúria, a de ser tratado como um doido. Cristão, vede como o mundo trata a sabedoria eterna. Feliz de quem se compraz em ser considerado pelo mundo como doido e não quer saber outra coisa senão a Jesus crucificado, amando os sofrimentos e os desprezos por ele. Perante Deus terá mais valor um desprezo suportado em paz por amor do que 1000 disciplinas.
O povo israelítico tinha o direito de exigir do governador romano, no grande dia da Páscoa, que deixasse livre um dos prisioneiros. Pelo que Pilatos lhe mostrou Jesus e Barrabás, homem criminoso, dizendo: qual deles quereis que vos solte, Barrabás ou Jesus? Pilatos esperava que o povo com certeza preferiria Jesus a Barrabás, um acelerado, um homicida e salteador, que todos deviam detestar. Mas o povo, instigado pelos príncipes da sinagoga, de repente e sem deliberar, pede por Barrabás. Pilatos, surpreso e indignado ao ver um inocente pós-posto a tão grande malfeitor, diz: que farei então com Jesus? Todos gritam: seja crucificado. Pergunta outra vez Pilatos: mas que mal ele fez? Eles, porém, gritaram com mais força: seja crucificado. Assim como Jesus e Barrabás foram apresentados ao povo, assim também perguntou ao Pai Eterno qual ele queria que fosse salvo: seu filho ou o pecador? Pecador todos nós. E o Pai Eterno respondeu: morra meu filho, seja salvo o pecador. É o que nos afirma o apóstolo, é o que nos diz Jesus Cristo mesmo. Tanto amou Deus o mundo que lhe deu seu Filho unigênito. Mas como é que os homens correspondem a essas supremas finezas do amor? E Santo Afonso faz a oração: ai de mim, meu Senhor, todas as vezes que cometi pecado, fiz como os judeus. A mim também se perguntava o que desejava, a vós ou ao vil prazer, e respondi: quero o prazer e pouco se me dá perder o meu Deus. É assim que falei então, mas agora estou arrependido de todo o coração e digo que prefiro a vossa graça a todos os prazeres e tesouros do mundo. Ó bem infinito, ó meu Jesus, amo-vos acima de todos os outros bens. Só a vós quero e nada mais. Ó Mãe das dores, minha Mãe Maria, impetrai-me a santa perseverança. Amém. Como dissemos, haveria duas meditações. A segunda já é a de Jesus, a flagelação de Jesus. Nós vamos prosseguir. A passagem é: Pilatos tomou então Jesus e o mandou açoitar. Vendo Pilatos que falharam os dois meios empregados para não ter de condenar Jesus inocente, isto é, a remessa para Herodes e a apresentação ao lado de Barrabás, toma o alvitre de lhe dar um castigo qualquer e depois mandá-lo embora. Convoca, portanto, os judeus e lhes diz: apresentaste-me este homem como agitador. Não acho, porém, nele culpa alguma, nem tampouco achou Herodes. Todavia, para vos contentar, mandarei castigá-lo e depois mandá-lo-ei embora. Ó Deus, que injustiça clamorosa! Declara-o inocente e depois manda-o castigar. Mas qual é o castigo, ó Pilatos, a que condenas este inocente? Vais condená-lo a ser açoitado. A um inocente infliges uma pena tão cruel e tão vergonhosa? Sim, foi o que se fez. Então Pilatos tomou Jesus e mandou que o açoitassem. Minha alma contempla como, depois de uma ordem tão injusta, os algozes agarram furiosos o cordeiro mansíssimo e, entre gritos e alaridos, levam ao pretório e o prendem à coluna. E Jesus, que faz Jesus? Todo humilde e submisso. Eis como os verdugos, os carrascos, já pegam dos açoites e, ao sinal dado, levantam os braços e começam a bater por toda a parte, na carne sagrada do Senhor. Ó algozes, estás enganado. O criminoso não é ele.
Fui eu que mereci esses castigos. Ó minha alma, queres ser do número daqueles que indiferentes contemplam um Deus açoitado? Considera a dor e ainda mais o amor com que o teu dulcíssimo Senhor padece por ti tão grande suplício. Com certeza, entre os açoites que Jesus sofria, pensava em ti. Se ele tivesse sofrido por amor de ti um golpe só, já deverias estar abrasado de amor para com Jesus e dizer: um Deus quis ser batido por mim. Jesus, porém, quis, para a satisfação dos teus pecados, que lhe fossem rasgadas e dilaceradas todas as carnes. Segundo a profecia de Isaías, ele foi ferido por nossas iniquidades. O corpo virginal de Jesus primeiro torna-se todo roxo. Depois o sangue começa a correr por toda a parte. Ó Deus, os algozes já lhe rasgaram a carne toda e sem piedade continuam a bater nas feridas e a juntar novas dores. Assim, o mais famoso de todos os homens fica tão desfigurado que é impossível é reconhecê-lo. O mais formoso de todos os homens fica tão desfigurado que é impossível reconhecê-lo. Numa palavra, Jesus é reduzido a um estado tão lastimável que parece como que um leproso coberto de chagas desde a cabeça até os pés. E nós o julgávamos como um leproso. E para que tudo isso? Para me salvar dos suplícios eternos. Desgraçado e infeliz de quem não vos ama, ó Deus de amor. Mas enquanto os algozes o açoitam tão cruelmente, que faz nosso amável Salvador? Não fala, não se queixa, não geme, mas paciente oferece tudo a Deus a fim de abrandá-lo para conosco. Como um cordeiro diante do que o tosquia, emudeceu e não abriu a boca. E Santo Afonso faz a oração. Ah, meu Jesus, cordeiro inocente, os bárbaros algozes vos tiram, já não a lã, mas sim a pele e a carne. É esse o batismo do sangue pelo qual suspirastes durante a vossa vida toda. Ei, a minha alma, lava-te no sangue precioso de que foi embebida aquela terra ditosa. Meu dulcíssimo Salvador, como poderei duvidar do vosso amor, vendo-vos todo ferido e dilacerado por meu amor? Cada chaga é uma prova inegável do afeto que me tendes. Cada ferida pede-me que vos ame. Uma só gota do vosso sangue era bastante para a minha salvação, mas vós quereis derramá-lo todo sem reserva, a fim de que eu também me dê a vós sem reserva. Sim, meu Jesus, sem reserva alguma me dou todo a vós. Aceitai-me e ajudai-me a vos ser fiéis. Fazei-os pelas dores de vossa e minha querida mãe, Maria. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que o Senhor nos receba assim, aceitando as nossas ofertas, os nossos sacrifícios, ao lado dele mesmo, em reparação pelos nossos pecados e por amor ao Senhor Jesus e a Maria Santíssima. Amém? Amanhã nós voltamos. Amanhã vamos já entrar na coroação de espinhos e a continuação das dores do Senhor que nós meditamos nessa quaresma e nessa Semana Santa. A paz de Jesus e até lá.